Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de apresentar o projeto chamado Webhook PubSub and, uh, and- e eu gostaria de explicar do que se trata o Webhook PubSub. Primeiro, deixa eu logar aqui, ah, só para dar um contexto. Imagine que você tem uma aplicação. Essa aplicação, a aplicação A precisa notificar a aplicação B, C e D. E ambas querem saber receber a mesma informação da aplicação A. Então, o Webhook PubSub, a ideia é que você crie aqui um webhook. Então, no seu sistema de pagamento ou sistema A, por exemplo, você notificaria essa URL e aqui na seção Subscriptions, você consegue cadastrar URLs. Eu vou pegar essa aqui de exemplo. Esse serviço aqui cria URLs fakes de webhook para testar, então é muito usual. Eu vou salvar aqui, vou cadastrar, você pode cadastrar até 5 URLs, vou cadastrar 3. Então imagine cada uma dessas aqui seria uma aplicação interessada nas informações enviadas via webhook da aplicação A. Então, se nós voltarmos aqui, então ao invés de você ter o endereço para cada aplicação sua, aplicação B, C e D, você teria um endereço, você pegaria esse endereço, essa URL de webhook aqui e usaria na sua aplicação A. Então, quando você enviasse os dados, essa aplicação, quando você enviasse os dados para essa URL via post, ela consegue entender quem são as subscriptions, no caso essas três, as aplicações escritas, e envia aquele mesmo JSON para essas três aplicações para você, simplificando todo o processo para você. Então aqui vamos usar um exemplo, onde eu vou copiar aqui é um exemplo do Curl, mas você pode fazer isso no Insomnia, ou mesmo na sua aplicação, na tecnologia que você preferir. E aqui eu vou copiar e vou enviar. Aqui eu estou mandando esse texto, um Hello World, está faltando uma letra aqui, mas sem problema, é só para fim de teste. E aqui, você entrar em cada um desses carinhas, você vai ver o event, que são os eventos, então são o que aquela URL, aquela aplicação que se escreveu, recebeu, o horário, o status da resposta da aplicação e o texto que foi enviado. E qual URL que recebeu aquela requisição. E se nós olharmos aqui, como eu cadastrei a mesma URL 3 vezes, você vai perceber que tem 3 requisições aqui, todas com o mesmo texto. Então, essa é a aplicação que eu criei. Então, a ideia dela é que você cria um mecanismo onde você possa ter aplicações que se escrevem naquela URL de webhook e quando você disparar aquela URL de webhook, que é essa aqui, por exemplo, você pode criar até 5 nessa versão inicial. Cada URL tem suas subscriptions. E quando você dispara, ele notifica todas aquelas aplicações escritas. E aqui você tem os eventos. Se eu vim na primeira, né? Deixa eu pegar aqui a subscription, pegar essa última aqui. Você vai ver que é o mesmo texto, a mesma resposta. Por quê? Porque foi para o mesmo endpoint. Se fosse um cenário que retornasse um 404, apareceria aqui, PC endpoint. Então, essa é a aplicação, essa é o intuito do Webhook PubSub. Criar um mecanismo simples, onde você consegue ter uma URL de webhook, que você pode cadastrar no seu sistema A, que quando disparada vai notificar as subscriptions, as aplicações interessadas nessa informação. No caso do exemplo que eu citei, aplicação B, C e D. E aí você pegaria nessa seção aqui, colocaria as URLs de webhook. Então é isso. Se ficou alguma dúvida ou sugestão do que pode ser feito, melhorado, vou deixar o link do Google Forms no post, onde você pode dar seu feedback, falar melhorias. Então, muito obrigado. Só antes de finalizar, você pode criar uma conta clicando aqui em Sign Up, e você criaria sua conta, depois logaria e começaria a fazer seus testes. Então é isso, muito obrigado.